Aleluia. Ah, chegou. Maior é o Deus que habita em nós. Maior do que qualquer coisa que possamos enfrentar, qualquer situação que possamos passar. Maior é o Deus que habita em nós. E nada vai nos parar. Nada pode nos impedir de avançar. Amém? Obrigada, pessoal. Vocês podem se assentar, por favor. E hoje, boa noite para quem eu não vi ainda. Boa noite, graça e paz. Eu gostaria de falar sobre uma pessoa hoje que sabia que maior era o Deus que habitava nele. Mas antes de eu falar sobre essa pessoa, vamos orar. Pai, muito obrigada por essa noite, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. E nós sabemos que do Senhor vem alimento fresco para nós, Deus. Sabemos que a sua semente será lançada. E eu creio e declaro ela frutificando na vida dos meus irmãos, Deus. Que aquilo que será falado hoje possa permanecer em nós, que possamos ruminar nisso, Deus, e nos alimentarmos mesmo dessa palavra, para que possamos avançar no nosso dia a dia. Eu te agradeço pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Você está feliz que você veio? Eu vou falar para você me dar um sorriso, mas eu não vou ver. Mas se você sorrir, eu vejo seus olhos. Glória a Deus. A gente tem que sempre lembrar o nosso rosto, da nossa alegria, né? Porque às vezes a gente esquece disso, a gente deixa passar. Então eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Samuel 17. Provavelmente você já me ouviu falar sobre isso, mas não tem problema, a palavra de Deus se renova de dia em dia. Ela é alimento fresco para nós todos os dias, ok? A Bíblia não tem capítulos que não foram escritos ainda. Então, tudo que a gente for falar é algo que já foi escrito, que a gente já leu, está tudo certo. Mas abre lá, em 1 Samuel 17. E a gente vai ler a partir do versículo 4 e vamos descobrir o dia em que Golias deixou de ser um gigante. A minha Bíblia acabou de sair do ar, mas está tudo bem. Não está conectado aqui. Tá bom, mas eu vou abrir aqui no celular, tá tudo certo. Você chegou lá? 1 Samuel 17? Então espera um pouquinho que eu não. Mas eu vou chegar já. 1 Samuel 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia 6 côvados e 1 palmo é aproximadamente 2,90 metros, 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze na perna, um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, então seremos vossos escravos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: Hoje eu afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se assim por 40 dias. Então, vamos parar por aqui? A gente já continua. Todo o exército de Israel saiu para guerrear contra os filisteus. Chegando lá, os filisteus botaram um gigante lá na frente, chamado Golias, para afrontá-los. E esse gigante, por 40 dias, chegou lá e falou: vocês não são de nada, eu vou acabar com todos vocês, eu vou matar cada um de vocês. Quero ver um aqui que seja capaz. Se tiver alguém aqui, a gente vai servir vocês para sempre. Você imagina? Um cara afrontando todo o exército de Israel. E aí a Bíblia fala aqui que Saul e todo o exército fez o quê? Tremeu de medo. Ele tinha matado alguém na frente deles? Ele tinha feito alguma coisa já? Ele só falou. Ele afrontou o exército de Israel com as palavras dele. Ele atiçou o medo deles. E uma coisa que eu acho muito interessante é que o diabo tem esse talento de fazer propaganda das coisas dele. Se tem uma coisa que o diabo é bom, é fazer propaganda das coisas que ele faz.
E muitas vezes usando a nossa própria boca. Você viu o que aconteceu com fulano? Você parou. Nossa, você viu aquela criança que morreu? Aquele lá? Não, hoje eu já vi uma notícia lá de uma moça que caiu no posto do elevador, que não viu que o elevador estava lá e morreu. Aí eu já... Ai, quando você for entrar no elevador... Não. Pronto, por quê? Porque a propaganda, né, a gente já fica com medo. E o diabo é craque em fazer isso, né? Em mostrar as coisas ruins. Seja na novela, seja nos telejornais, seja no Facebook, no Instagram. Tem até filtro no Instagram agora para você não ver as coisas erradas, né? As coisas pesadas. E ele fala, ele nos afronta. Ele nos afronta quando a gente vai abrir a carteira e não tem dinheiro, quando a gente entra na conta no banco e não tem nada. Ele nos afronta quando a gente muitas vezes vai deitar à noite e a gente está sozinho. Ele nos afronta quando a gente tem algum sintoma. Ele nos afronta quando a gente abre a geladeira e está vazia. Ele nos afronta, ele fala com a gente. É um gigante que se levanta contra nós. E aí a nossa mente vai sempre olhar aquele problema, vai sempre olhar aquela afronta que chega para nós e vai fazer cálculos, porque nós somos seres racionais, ok? E aí nós vamos fazer o quê? Contas. Quando nós fazemos contas, se nós chegarmos num saldo negativo, acabou, o medo se instalou. E o diabo não fez nada, mas tudo que ele queria aconteceu. Você já está com medo dele. Você já está pequeno diante dele. Essa é a artimanha dele contra nós. Vamos continuar aqui no texto. O que eu quero dizer é que quando o gigante se levantar, a gente não pode dar ibope para ele, tá bom? Vamos lá, a gente lê o versículo 16, né? Vamos lá. 17. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peste para os seus irmãos uma efada desse trigo, 10 pães, corre levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Aí ele está falando, né, gente? Não vai ter para ler tudo. Aí vai falar que Davi se levantou, deixou as ovelhas com o guarda, foi como Jessé ordenou a ele. E aí, quando ele chegou lá, o exército estava formando a tropa lá, estava fazendo a linha, e eles estavam chamando os filisteus para a guerra. Então, eles se puseram em ordem, tá? Aí, Davi pegou tudo que ele trouxe, deixou ali do lado e chegou na batalha, né? Chegou lá, perguntou para os seus irmãos, tá tudo bem e tal? Aí, no versículo 23, Davi fala assim, estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. E todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e dará por mulher a filha. E a casa do seu pai isentará dos impostos de Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, o que é que vão fazer com o homem que fere esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? E quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras. Assim, assim, assim eles vão fazer. Davi chegou lá bem na hora que o filisteu estava afrontando, como ele fazia todos os dias. Aí, Davi ficou pensando, meu Deus, que gigante, deixa eu ir embora rápido. Nem deu bola pro gigante. Davi falou, ué, o que é que vão fazer mesmo com aquele que vencer? Peraí, esse negócio me interessou. Olha, você vai casar, a pessoa vai casar com a filha do rei, não vai pagar imposto. Qual que é a outra mesmo? Ah, vai ser rico. Ó, que coisa maravilhosa. Aí Davi falou, quem é esse incircunciso? Incircunciso. Toda vez que eu vou falar essa palavra, é incircunciso. Quem é esse carinha aí? Que acha que pode afrontar o Deus dos exércitos? Filisteu. Ei, eu estou focado no resultado. Esse daqui não é ninguém. Davi sabia. Quando ele ouviu aquilo que poderia acontecer com ele, ele olhou para o resultado e falou, gigante de nada, eu vou vencer essa batalha. Eu vou resolver isso. Mas a gente faz igualzinho. Quando levanta um gigante, né, que vem nos afrontar, a primeira coisa que a gente faz, o que é? Desconsiderar. Não. Levantou um sintoma. O que você faz? Corre para o Google. E aí, obviamente, você tem mais 6 horas de vida e só. Qual seja o sintoma que você pesquisar. Não, gente, se você olhar lá, unha encravada, você vai ver gente que morreu de unha encravada, gente que perdeu a perna, entendeu? É assim. Porque o diabo é bom em divulgar as coisas ruins. Né? Ele tem esse talento, como eu disse. E aí, a gente pode seguir o exemplo de Davi, que o que ele fez? Simplesmente não quis saber quem era. Ele olhou aquela pessoa e falou assim, não, ele é um incircunciso, eu vou enfrentar e pronto, acabou.
Tanto ele não sabia mesmo, que ele perguntou para os irmãos dele, quem que é? E o que vai ganhar quem fizer? Olha o interesse dele. Ele estava focado naquilo que era o alvo dele. Porque quando ele focasse nas vitórias do gigante, a gente sabe, gente, quando a gente começa a focar nas coisas ruins, o medo vai se instalar. Porque o gigante ele vai falar. E ele vai se mostrar grande para nós. Eu não sei se Davi soubesse quem era o Golias desde o começo, se ele tivesse lá todos os dias, eu não sei. Se talvez ele tivesse a mesma ousadia, ouvindo aquelas coisas e quietinho, se amedrontando. Porque a primeira vez que ele ouviu, ele já se levantou. Ele já disse algo. Quem ele pensa que é? Eu vou derrotá-lo. E aí, no versículo 31, você vai ver exatamente o momento em que ele se dispõe. Aqui. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Euzinho aqui, o teu servo, vou pelejar contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi, você não pode pelejar contra o filisteu, você ainda é um moço, e ele é guerreiro desde sua mocidade. Então respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou o leão, o urso, e esse cinco... lá vai. Incircunciso filisteu será como um deles, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e ele vai me livrar das garras da mão desse filisteu. Então Davi se levanta e fala assim, eu vou acabar com essa história. Eu não quero saber quem ele é, eu quero o prêmio. E ele afrontou o exército do Deus de Israel. E aí ele começa a trazer a memória dele e a das pessoas que estavam com ele, as batalhas que ele já tinha vencido. Ele começa a falar com a boca dele as batalhas que ele ganhou. Eu gosto que minha irmã sempre fala assim, às vezes é preciso a gente visitar a nossa sala de troféus para a gente avançar para uma próxima batalha. Sabe, a gente já passou por muitas, a gente já venceu muita coisa. E muitas vezes nós precisamos lembrar as pessoas que estão à nossa volta e a nós mesmos das lutas que já vencemos, daquilo que já passou, daquilo que a gente já saiu vitorioso. Porque se você está aqui hoje, com certeza você já saiu vitorioso de alguma coisa, não é verdade? Então, Davi, ele começou a falar para o rei, olha, eu matei leão, eu matei urso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, Davi chegou e falou, olha, esse gigante está afrontando o nosso Deus, Saul. Eu sei quem é esse nosso Deus. Ele já fez isso, isso e isso por mim. Por que ele não vai fazer agora? Se eu matei um leão e urso, quem é esse gigantinho aí? Está pensando que é? Pode confiar. Deus é conosco. E ele começou, então, a falar a respeito da vitória que ele ia ter. Então, ele falou para Saul, ó, eu vou matar esse gigante. E aí, no versículo 40, ele vai, então, pega o cajado dele, pega 5 pedrinhas no ribeiro, põe no alforge, leva a sua funda, vai até o filisteu. E o filisteu também ia em direção a ele. Davi, e ele e o seu escudeiro iam na frente dele. Quando, olhando o filisteu e vendo Davi, o que ele fez? Desprezou, porque ele era moço, ruivo, de boa aparência. Depois, se você quiser dar uma olhada lá para trás, porque todo mundo fala assim, ele era fraquinho, franzino. Não, ele não era não, viu, gente? Ele era um moço afeiçoado, de boa aparência, ele tinha porte, ele não era, ele era preparado. Isso é uma coisa importante da gente saber. E aí, quando Davi vai lá pegar as 5 pedrinhas, a gente pensa muito que ele estava indo lá pensando em 5, porque se ele errasse 4, ele tinha, né? E, na verdade, eu aprendi uma vez, eu achei muito interessante, que, na verdade, o que ele tinha era ferramentas. Ele escolheu 5, porque uma das 5 serviria para ele acertar aquele gigante e matar. Então, ele era preparado, ele já tinha vencido um leão, ele já tinha vencido o urso, ele não era fracote. Ele já tinha corpo, ele já tinha força, ele já tinha ferramentas. Quantas coisas ele já tinha acertado com a funda dele? Porque ele soube escolher as pedrinhas, né? Então, o que eu penso nisso? Que precisamos também ter as nossas ferramentas na mão.
Precisamos considerar as ferramentas, as nossas habilidades, a revelação da palavra. Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Porque quando precisarmos, nós vamos poder tirar do nosso bom propósito. Nós precisamos ter de onde tirar quando o gigante se levantar. Nós precisamos saber que a revelação da palavra vai fazer com que a gente tenha habilidades em resolver os problemas que se levantam contra nós. Porque muitas pessoas sabem resolver problemas e muitas não. Vocês já pararam para pensar? Todo mundo lida com problema. Mas lidar com problema não é resolver problema. Né? Fica aí a dica. E aí vamos ler agora o versículo 41. Não, vamos ler o 43. A gente já leu o 42, né? Disse o filisteu a Davi: então eu sou algum cão para você vir comigo para mim com pau? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: venha a mim, e eu vou dar sua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, assim como ele tinha dito a Saul, assim como ele tinha dito aos seus irmãos e ao exército. E assim também como o filisteu tinha dito ao exército para deixar eles com medo. Então ele disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Eu ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, Davi, com aquele coração cheio de fé, começa a declarar o que ele ia fazer. Começa a declarar com a boca dele o que ia acontecer. Do jeito que o gigante tinha afrontado ele. Não, eu vou te matar. Não, eu vou te dar para virar comida dos filisteus. Ele falou, eu vou te matar. Eu vou te dar por comida. Eu vou fazer com você o que você queria fazer comigo. Porque todo mundo aqui precisa saber que existe um Deus em Israel. Assim como todo mundo precisa saber que existe um Deus na sua vida. Assim como você tem que se levantar quando o problema se levanta e se levantar como um matador de gigante. Agora, não é o gigante que vai ficar pequeno. É você que vai crescer. Porque conforme você declara, a sua fé vai aumentando. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Qual é o primeiro ouvido que ouve o que você diz? Você. É o seu. Então, a fé, ela tem ações correspondentes. Ela começa com o que a gente diz. E então, ele foi dizendo, e foi dizendo, e foi dizendo. E dali a pouco ele foi, vlap. Acabou o gigante. Acontece que muitas vezes a gente cala diante dos problemas que se levantam. A gente fica acuado. O problema levanta, a circunstância chega e a gente não sabe para onde a gente corre. Que a gente está precisando se abastecer de fé, de palavra, para a nossa fé ser aumentada, para que a gente possa então afrontar. Vocês já ouviram aquele ditado, quem cala consente? Pronto. Se o gigante está se levantando e você está quietinho, ele pode nem ter te atacado ainda, ele pode estar só falando na sua orelha, mas ele já te venceu, assim como Golias já tinha vencido o exército de Israel, sem nem mesmo ter tirado a espada dele da bainha. Nós precisamos ter essa consciência de que a nossa boca tem que se abrir. A palavra fala em Marcos 11, 23, se qualquer um disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. Nós precisamos dizer, nós não vamos retirar montes de boca fechada. Nós não vamos derrotar gigantes de boca fechada. Nós não vamos resolver problemas de boca fechada. Não adianta aquela oração silenciosa no seu quartinho de medo. Não, abra sua boca e fale. Eu não estou falando que é para você sair gritando aos quatro ventos. Às vezes é bom. Às vezes a gente precisa dar esses gritos mesmo, a gente, né, se levanta lá no nosso quarto e os vizinhos pensam que a gente é louco, mas tá tudo bem. A gente é louco mesmo, tá tudo certo. O importante é que você cresça com as suas palavras, com a palavra de Deus que está dentro de você, para que aquele gigante então fique pequeno. E você olhe para ele de cima, não como um perdedor. Em nenhum momento Davi se referiu a Golias como um gigante. Sempre como o incircunciso, aquele que não tem aliança, aquele que não pode nos vencer. Sempre dizendo, eu tenho uma aliança com Deus. Eu já fiz isso, eu vou fazer aquilo. Davi sabia
o poder que tinha aquilo que ele dizia. Nós precisamos entender que vai acontecer na nossa vida aquilo que a gente disser, aquilo que a nossa boca proferir. Davi ficou interessado no resultado final daquela batalha. Vai ficar rico, vai casar com a mulher do rei e ainda não vai pagar imposto da descendência dele toda. Chegou em Jesus, gente. Que coisa maravilhosa. Jesus sabia que ele não precisava pagar imposto. Mas mesmo assim ele pagou, porque ele não queria confusão. Olha que coisa linda. Olha o que refletiu Davi não ter olhado para a circunstância, não ter olhado para aquilo que se levantou e ter focado em quem Deus era, na aliança que ele tinha. Os problemas vão continuar se levantando, os gigantes vão continuar se levantando. Se você esperava ouvir algo diferente disso, sinto muito, mas essas coisas vão continuar acontecendo até que Jesus volte. Amém? Mas não podemos perder de vista que, o louvor pode vir cá também, que a nossa boca tem um poder. Davi pegou a funda, girou, e quando ele disse que ia matar o gigante, a palavra dele se juntou com o poder de Deus e virou uma bomba. A nossa palavra sai da nossa boca, o poder de Deus encontra a palavra que sai da nossa boca, e isso vira uma bomba que vai destruir tudo aquilo que se levanta contra nós. E aí a gente vai cantar, maior é o Deus que habita em mim, nada vai me parar, porque a gente sabe que isso é realidade na nossa vida. Amém? Você é, sim, um matador de gigantes. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O que você está precisando gritar hoje à noite? Vocês estão preparados para fazer dessa palavra realidade na vida de vocês? Glória a Deus que a gente está num ambiente que todo mundo aqui tem o bom depósito da palavra. Várias pessoas aqui que já caminham há algum tempo nesta igreja Verbo da Vida. E a gente precisa entender que não é uma imposição de mãos que vai te trazer isso que a Camila ministrou hoje, mas sim uma ousadia e um espírito de fortaleza que o próprio Deus já colocou em você, amém? Você crê nisso? Você crê nisso de todo o seu coração? Vamos nos colocar em pé. Então nós vamos começar a orar em línguas, amém? E eu quero muito que vocês coloquem neste momento uma declaração de fé de tudo aquilo que você tem apresentado no altar. Sabe, queridos, esse espírito de fortaleza, ele já está depositado em você. E nós precisamos saber que nós não vamos caminhar aleijados, precisando de muletas para nos carregar quando precisar orar, precisando que aquele irmão ungido do reteté venha e ore pela tua situação. Sabe por quê? Porque você é aquele transformador de vidas. Olhos de salvação fluem de dentro de você. E se você não entender que essa muleta já caiu por terra, você não vai ter a autoridade de crente que já foi estabelecida sobre a sua vida. E essa noite é sobre essa autoridade que nós vamos orar. Eu acho interessante que ele fala assim: quem é este incircunciso que vem contra o exército do Deus vivo? Queridos, o próprio Deus, ele habita em vocês. Sabe? Se tornar grande é todos os dias a gente trazer isto à existência, a gente alimentar isso, a gente pegar a nossa palavra e começar a declarar. Senhor, obrigada. Obrigada porque nós temos um espírito de fortaleza. Se você ora em línguas, ora em línguas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem agido, Senhor, no nosso meio, através de nós. Obrigada, Senhor, porque as circunstâncias, elas não nos param. Ao contrário, as circunstâncias são aquilo que nos lançam para mais longe, aquilo que nos torna maior, aquilo que nos faz fortalecer. Ei, Jesus. Ei, Pai. Eu declaro no nome do Senhor Jesus a unção do Espírito. Avivando cada um neste lugar.
Espírito Santo, fica à vontade. Traz a memória e faz descer ao coração quem nós somos em Cristo. Fomos tirados de um reino de trevas, transportados para um reino de luz, onde nenhuma treva vai permanecer. Robraia sui de caralaraia, chorocobraia sui de caralarai. Robraia sui de caralaraia, sorororororoia sui. Robraia sui de caralaraia, sorobrai. Robralararaia, sorororororoia, xererebraia sui de caralaraia, show. Robrabrabraia aos cansados, haha. Refrigério, rerebralararaia sui. Ererebralararaia sui de caralaraia, sui de caralaraia sui. Todo espírito de dúvida caindo por terra. Robraia sui de caralaraia, chororororoia sui. Robralaraia, chorocobraia sui de caralaraia sui. Pai, obrigada, Deus Todo-Poderoso, por essa palavra que nos sustenta. Xerecamraia sui de caralaraia, sororororoia sui. Obrigada porque nós estamos sendo transformados. Obrigada, Senhor, porque o nosso espírito é de coragem. Somos fortes e corajosos. Permanecemos firmes, perseverantes, caminhando em fé. Você pode pôr um pouco mais de intensidade nesta oração. Show. Robralaraia xeracaralaraia show. Rocobralaraia xenemai. Suidicaraia sou. Aramana manai. Tocoba de cabadaia sui. Rocobraia namraia suidecaralaraia show. Rocobraia suidecaralaraia sou. Noromraia namraia suidecaralaraia show. Roroia suidecaralaraia show. Rehadaia suidecaralarai. Respostas vêm através de sermos guiados através do Espírito Santo nesta noite. Ha, ha, ha. Eu declaro direções específicas chegando no coração de cada um, acerca de cada resposta, acerca de cada direção. Eu declaro o amor de Deus sendo transbordante sobre cada um neste lugar. Eu declaro estes teus filhos sendo cheios da unção do Espírito Santo de Deus. Olhos de alegria brotando, olhos de alegria brotando, fontes de salvação chegando. A presença do Senhor. Um avivamento interior acerca desta convicção de que operando o Senhor, quem impedirá? E o próprio Deus resplandece a sua glória através de nós. Eu declaro, Senhor, barreiras sendo transformadas. Impossível, Senhor, agindo. Em nome de Jesus. Unção fresca, unção fresca, unção fresca, unção fresca. Robralarabraia, sorocoroloroia, sui. Rocobralaraia, sorocobralaraia, so. Robraia, sui, decaralaraia, sui. Robraia, serecaralaraia, sui, decaralarai. Não pare, irmãos. Xerecabralaraia, sui. Espírito Santo quer agir neste lugar. O Espírito Santo está enchendo cada um com direções. Julgos sendo colocado por terra em nome de Jesus. Não esqueça que essa autoridade brota primeiro em você, no seu coração. Não é o homem que faz, mas a glória de Cristo. Ele nos amou, a obra da cruz, e Ele nos deixou o Consolador. E está consumado.
Consumado, consumado. Sabe, irmãos, tem vezes que a gente precisa romper algumas etapas na nossa carreira cristã. Sabe, você precisa sair daquela fase de juventude para entrar agora numa fase de maturidade. E o Senhor está dizendo desta forma: é um tempo de maturidade nesta igreja, é um tempo de avanço nesta igreja. E quem pular nesse bonde, grandes coisas e milagres viverá com o Senhor. Rompimentos, 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 rompimentos. Xerecabralararaia, suidecaralaraia, show. Robralaraia, sorocoroloroi. Decabralaraia, show. Robralararaia, suidecaralaraia, show. Norobralaraia. Norobredicabraia, sui. Rocobralaraia, chorocobraia, sui. Xerecaralaraia, show. Cheia. Você pode adorar a Deus. Xerebralararaia. Xereleleleleleleia. Narabralaraia. Chorocononomaie. Oralaraia cheia. Eieiererereia. Sorobralararaia. Um tempo de mergulho. Xerebraia sui. Recaralaraia sui. Rebrai, olhar a praia. Xerem, olhando os pés é uma coisa. Regerebraia sui. Mas olhar do alto mar no meio é muito melhor. Xerebraia sui. Recaralaraia chorororororoia se. Rebralararaia sororororo. Xerecaralaraia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é vivo e real. Obrigada porque nós servimos a um Deus vivo, assentado no trono, que nos colocou juntamente contigo para olharmos de cima. Ei, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por tudo que recebemos hoje. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós agradecemos a tua presença e nós vamos guardar este sentimento de presença amanhã e depois, e depois, e depois, e depois, nos esforçando, trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. Cristo Jesus, com ansiedade, esperando, grande expectativa, a manifestação da sua glória, trazendo mais e mais filhos à salvação, através das nossas bocas, com a autoridade de Cristo que foi nos dada. Glorificamos a Ti, porque chega um tempo que os nossos problemas, eles são superficiais, mas nós olhamos mais profundo. Que o nosso olhar seja o olhar de Deus, em nome de Jesus. Aleluia.